poder continuar a família. Aí você tem direito às terras e também à nora. Ele diz, não, as terras até que eu queria, mas eu sou casado, tenho filhos, não quero a mulher moabita, mesmo porque a própria sociedade não aceitaria ele já casado e ainda arranjar uma mulher que nem do povo de Israel era. Mas aí no livro não diz nada sobre isso, o povo já estava meio corrompido mesmo, já estava aceitando todo tipo de união. Havia muita gente já unida com pessoas que não eram israelitas. Então, ele diz, não, a mulher eu não quero, não vou casar com ela, não vou dar filhos a ela. Então, Moabe diz, bom, já que você não vai cumprir a lei, então eu aceito, já que você não vive. Você concorda? Concordo. Então chama a Ruth, está ali, a reunião, diante dos anciãos. Ela vai lá, tem que descalçar os pés dele e dar um tapa na cara dele, dizendo, você não me remiu, não cumpriu a lei. Ele faz isso com aquele homem. Era norma, era assim que tinha que fazer. E aí então passa o direito de remissão para o parente mais próximo, que agora é Boaz. E Boaz então se casa com Ruth. E dessa família aí é que vai nascer o rei Davi. Olha só, se você pegar a genealogia de Jesus, Mateus por exemplo, você vai ver que está lá o nome de Ruth. Olha só, uma moabita que ninguém dava nada por ela, viúva, de repente, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, se torna uma pessoa importantíssima em Israel, e é dela que vai nascer a família aí que vai trazer a existência do rei Davi e, posteriormente, descendente que é Jesus Cristo, né? Então ali em Belém, que é tribo de Judá. Então o texto áureo está em Ruth 1,16, que diz, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então essa é a declaração de Ruth para a sua sogra. Então agora está assumindo uma nova realidade, né? É um nascer de novo, é uma vida nova. Então agora é um Deus único, verdadeiro. Agora é um povo que esse Deus tem na terra. E agora é uma pessoa que ela ama e que vai dar todo apoio, vai cuidar e está fazendo um compromisso de cuidar até a morte. Então é um tipo aí de aliança familiar que ela está fazendo. Ela está se comprometendo a cuidar da sua sogra até que ela morra. A verdade prática diz o seguinte, Deus usou Ruth quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Então, humanamente falando, seria impossível uma moabita se tornar aí uma ascendente, né, de Jesus. Está aí na genealogia de Jesus. Seria impossível mesmo porque os moabitas eram descendentes de um incesto, né? Eram lá descendentes de Ló, que teve filho com as suas próprias filhas. E uma das filhas, então, gerou Moabe, o filho Moabe, que era o patriarca ali, então, daquela região. Os moabitas descendiam, então, desse filho, que foi gerado a partir de o que? A filha embebedou o pai Ló e teve filho com ele. Então nasceu Moabe. Essa nação, eles não quiseram deixar o povo de Israel passar. Você vai ver aí no mapa, pela direita aí do mapa, né? Eles não deixaram. Então você vê aí que quando Israel foi passar por ali, subir para entrar pela terra de Canaã, para chegar lá no Rio Jordão, lá em cima, e atravessar, perto de Jericó ali, então eles não permitiram. E Deus os amaldiçoou e disse que eles não poderiam nem entrar num templo. Veja só. Então, humanamente falando, nunca Ruth poderia ser aí nem de longe um parente, né, de Jesus, de Davi. Mas para Deus não há nada impossível. E a misericórdia de Deus, a graça de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então Deus
amou aquela mulher porque ela amou a Deus. Ela sentiu o desejo de pertencer ao povo de Deus, de ser uma adoradora do verdadeiro Deus. E Deus se agradou da fé daquela mulher, se agradou da atitude dela para com a sua sogra. E nós vamos ver que o mesmo aconteceu com Boaz, se agradou da sua atitude que ela teve para com a sua sogra. Isso atraiu Boaz para ela. Assim também a fé atrai a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então nós vamos ver a leitura bíblica em classe que está em Ruth, capítulo 1, versículos 11 e depois do versículo 14 até o versículo 18. Vamos ver. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então nós vimos aí uma atitude de confiança. Ruth é uma mulher agora que Noemi poderia confiar inteiramente. Ela tomou uma decisão. Enquanto eu estiver viva, eu vou cuidar da senhora, eu vou estar com a senhora. Eu agora quero o seu Deus como meu Deus, eu quero o seu povo como meu povo. Então agora é uma atitude de alguém que tem fé. É uma atitude de alguém que você pode confiar. Então nessa lição nós vamos ver as seguintes partes e tópicos. Olha só. Primeira parte, Ruth, um resumo de sua origem. Tópico 1, uma estrangeira. Tópico 2, como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Tópico 3, em direção à terra de Judá. Na parte 2 nós vamos ver o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Tópico 1, um amor sincero e profundo. Tópico 2, o caráter amoroso de Ruth. Na parte 3 nós vamos ver como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Tópico 1, Ruth chega a Belém. Tópico 2, Ruth atrai a atenção de Boaz. Tópico 3, Ruth casa com Boaz. Vamos ver a introdução que diz: nesta lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais de seu povo. A narrativa do livro que tem o seu nome mostra que Deus é soberano, onipotente e ao mesmo tempo misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Então vamos estudar aí o caráter de Ruth, uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que teve fé em Deus e resolveu mudar totalmente de vida, deixando seu país, deixando os deuses, deixando seus parentes, tudo por amor a Deus e por amor a uma pessoa necessitada que era sua sogra. E nós vamos ver os detalhes durante a lição. Veja que a Bíblia quase não dá nenhum espaço para as mulheres, mas Ruth, olha só, como uma mulher, e ainda como uma mulher fora do povo de Deus, né, uma moabita, se torna de repente uma pessoa importantíssima na Bíblia e aceita, por incrível que pareça, até pelos judeus, né? Olha só, isso tudo vem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E assim então, esta mulher se torna uma mulher muito importante na história de Israel e uma mulher de caráter que nós devemos imitar nesta parte aí. Na parte 1, então, nós temos Ruth, um resumo de sua origem. Tópico 1, uma estrangeira. Tópico 2, como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Tópico 3, em direção à terra de Judá. Tópico 1, então, uma estrangeira.
O nome Ruth significa amizade. Ela era moabita. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiram ao povo de Deus passar pelo seu território quando deslocava-se em direção a Canaã e precisava passar pelo território de Moabe sob a liderança de Moisés, Números 20, 19. Eles foram hostis, por isso Deus determinou que nem moabitas nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Deuteronômio 23, de 3 a 6. E Neemias 13, 2. Esta é a origem étnica de Ruth. Se houvessem sido observados os preceitos da lei, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Então veja bem que Ruth era uma moabita, e sendo de Moabe, tanto Moabe como Amon, eles estavam então amaldiçoados por Deus, e Deus disse que até a 10ª geração eles não poderiam fazer parte do povo de Deus e nem participar das coisas religiosas de Israel. Então não eram aceitos. Foram amaldiçoados porque não deixaram Israel passar no tempo de Moisés, que era preciso passar por dentro dos seus territórios para chegar até a beira do Jordão e atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Então veja só, humanamente não tinha jeito. Agora, se ela não fazia parte da 11ª geração, fazia parte das gerações anteriores, então ela não poderia nunca fazer parte da genealogia de Jesus, e foi então um ato de graça, de amor, de misericórdia de Deus, né? Quantos anos foi aí o tempo dos juízes? Ninguém sabe direito. Uns dizem 350, outros dizem 400, outros dizem 430. Cada um diz o tanto de anos, né? O certo é que ela era, então, moabita, não pertencia ao povo de Israel, não merecia, não podia, de maneira nenhuma, ser uma esposa de alguém de Israel. Era proibido se juntar, né? A lei dizia isso, não podia alguém de Israel se casar com alguém que não era de Israel. Então seria impossível. Tópico 2. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita? Uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região. Eram eles Elimeleque, Noemi, ou Naomi, que significa agradável, sua esposa e os 2 filhos, Malom e Quilion. Emigraram para a terra de Moabe, onde havia alimento. Contrariando os costumes da família, os 2 filhos casaram com jovens moabitas. Malom casou-se com Ruth, Quilion casou-se com Orfa. Não se sabe quanto tempo viveu com suas esposas. Os 3 homens faleceram, deixando 3 mulheres sem amparo. Veja aí Ruth 1, de 1 a 5. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Então vemos uma família, que era a família de Judá, e moravam na cidade de Belém. Belém, chamada Belém Efrata. Então, esta família tinha como seu chefe de família Elimeleque. Ele era casado com Noemi e tinham 2 filhos, o Malom e o Quilion. Então eles têm aí um período de seca e o chefe da família, Elimeleque, sem fé em Deus, sem se converter, sem se arrepender dos seus pecados, ele sai da sua terra e procura a terra de Moabe, procura o sustento na terra de Moabe, onde o povo era idólatra e onde o povo era amaldiçoado por Deus. Chegando lá, Elimeleque morre, seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, mulheres idólatras, contrariando aí a lei, né, a norma da palavra de Deus. Não sabemos aí quanto tempo passaram casados. A cronologia aí no livro de Juízes é muito difícil. Então não fala quanto tempo passaram casados. Só sabemos porque não tiveram filhos e morreram os 2, tanto Malom como Quilion. O Malom era marido de Ruth e o Quilion, marido de Orfa. Todos os 2 morreram. Então agora tinha 3 viúvas: a Noemi, a Ruth e a Orfa. 3 viúvas e nenhum homem, nenhum filho.